Oi, gente, eu sou a Vivi Mascari, eu tô gravando aqui mais um episódio do Vina Vivi pra vocês. E eu queria agradecer os meus dois patrocinadores. A Sapori, essa empresa de alimentação 100% brasileira, que está presente em escolas, hospitais e grandes eventos como os festivais aqui de São Paulo e de fora de São Paulo também. E a 24/7, que é essa marca moderna, confortável e atemporal, que manda esses looks incríveis pra eu usar aqui nos episódios com vocês. O meu convidado de hoje é um renomado gestor cultural, empreendedor e pensador visionário. Com uma trajetória rica e diversificada, ele tem se destacado como uma figura central na promoção e desenvolvimento da economia criativa no Brasil. Ele já ocupou cargos de destaque no setor público, sempre com a missão de fomentar a cultura e a criatividade como motores de transformação social e econômica. É um prazer te receber, Ale Youssef, meu amigo querido. Prazer é meu, Vivi. Obrigado pelo convite. Não estou muito acostumado com tantos elogios assim. Mas você, claro, a gente. Imagina, uma pessoa. A gente tem que elogiar, né? Obrigado, muito obrigado. Você é um grande defensor da economia criativa no Brasil. O professor inglês John Hawkins afirma que não existe nação desenvolvida sem investimento na economia criativa. Como que ela pode contribuir para o desenvolvimento econômico do Brasil? Bom, Vivi, eu acho o seguinte, eu acho que é uma ótima citação essa que você coloca, porque, de fato, do ponto de vista contemporâneo, a economia criativa se mostra como uma das principais alternativas de desenvolvimento econômico, social e também sustentável. Porque a economia criativa é uma economia de baixo carbono, ela parte das ideias, ela não queima combustíveis por aí. Então isso significa que ela está alinhada com uma espécie de compromisso civilizatório da nossa geração de combater as mudanças climáticas, essa emergência climática que a gente está vivendo. Então, no Brasil, fica quase óbvio a força da economia criativa e fica quase inacreditável que o país ainda não investiu nela. O Brasil tem a maior costa, a maior floresta. O Brasil tem as maiores festas populares, o carnaval, os festejos juninos, tantas outras festas sazonais por aí. Tem um calendário cultural muito importante que movimenta a totalidade da população brasileira. Tem uma vocação quase que ímpar no mundo para fazer festa, né? Total, aliás, o antropólogo Hermano Viana, meu grande amigo, sempre falava que o Brasil tinha que se especializar no PIB da festa. Total. Deixa de fazer todas as outras coisas e faz festas para o Brasil e para o resto do mundo. Porque poucos países, poucos povos do mundo têm essa capacidade, essa qualidade do brasileiro de fazer festa. Isso são apenas exemplos e até uma certa brincadeira para mostrar a força e o potencial que a economia criativa pode ter no nosso país. A gente tem hoje 3,11% do PIB nacional derivado das indústrias criativas. Já. Isso sem nenhum plano nacional estratégico integrado. Ele existe porque ele está derivado da potência do nosso setor de games, da potência do nosso audiovisual, da potência do nosso setor de grandes eventos, da potência do nosso setor de musical, da potência da moda, do design, da arquitetura, da publicidade, que são óbvias expressões da força e da identidade do Brasil. Então, quando se fala que é muito importante colocar a economia criativa num eixo de desenvolvimento econômico social, você traduzindo isso para as pessoas entenderem, você pode imaginar que serão milhões de empregos e de oportunidades geradas a partir dessa potência. Nenhum país do mundo que tenha a criatividade como principal característica, ou que tenha, digamos assim, a partir da criatividade projetado a imagem do país para o mundo, fez isso espontaneamente. Isso foi estratégia, isso foi calculado. Foi assim na Inglaterra, na época que o Tony Blair fez o mapa das indústrias criativas, onde ele mapeou mesmo as potências das criatividades relacionadas aos territórios ingleses, e isso gerou essa explosão que aconteceu na Inglaterra nesse sentido, explosão que é consumida pelo mundo inteiro, diga-se de passagem. Foi assim na Coreia,
quando o governo coreano investiu US$ 1 bilhão no então Ministério da Cultura coreano, criou um departamento que na época era um departamento para se investir em cultura popular, que se chamava K-pop, que depois virou o nome do estilo musical mais famoso da Coreia, um dos mais famosos do mundo, que é o K-pop. A partir daquele primeiro investimento, alguns anos depois o Psy já estava dominando as paradas do mundo, cantando Gangnam Style, e logo depois a gente teve o BTS com US$ 3,5 bilhões que são investidos a partir dessa só dessa banda na economia coreana. A gente teve o Parasita, que ganhou 4 Oscars. A gente teve o Round Six, que é a série mais vista da Netflix, e que assim, se popularizou a cultura coreana, o idioma, o estilo, o jeito, a dramaturgia no mundo todo. Agora, que país é o país que tem a cultura, a música, a dramaturgia, uma língua maravilhosa, absolutamente perfeita para poesia, para prosa, para as melhores letras de canções, que faz as maiores festas? Que país é esse? Nossa. Nossa, que incrível. Ali, em que parte da tua vida, que momento da sua vida você se identificou? Você se viu fazendo parte dessa economia criativa? Na verdade, eu acho que minha trajetória, ela sempre teve uma relação misturada entre a vida pública, né? O poder público, a luta social, né? Que eu tenho uma relação e uma afinidade desde muito pequeno, muito jovem, desde a época de presidente de centro acadêmico, antes até, presidente de grêmio na escola, presidente de centro acadêmico, membro das juventudes partidárias e dos movimentos sociais. Foi assim quando eu trabalhei com o Betinho na Ação da Cidadania, eu fazia parte do comitê aqui em São Paulo. Foi assim quando eu participei das juventudes partidárias na época, de política estudantil, em que eu defendia uma espécie de atualização ali do cenário da política de juventude, que só pensava em movimento estudantil da UNE, da UEE, etc. Eu ficava falando para a gente se aproximar do comportamento jovem, da cultura jovem, quais eram as expressões culturais que estavam fazendo a cabeça da juventude, que eram protagonizadas pelos jovens. O hip hop, o skate, o grafite, todas aquelas coisas urbanas incríveis, a cultura urbana emergente ali no início dos anos 2000. E aí eu tive uma oportunidade maravilhosa que foi me dada pela prefeita Marta Suplicy, que me convidou para ser coordenador de juventude da cidade, que foi uma espécie de secretário de juventude da época, e ela me deu carta branca. Ela realmente, com certeza, uma das maiores gestoras que eu pude conviver, uma figura incrível, moderna, cabeça aberta, antenada, fez uma gestão revolucionária na cidade, em vários aspectos, e ela me deu essa oportunidade. Foi aí que eu me apaixonei pela cultura jovem, foi aí que eu me apaixonei pelo empreendedorismo criativo, foi aí que eu conheci as pessoas que estavam protagonizando as principais ações nessa área, e falei, cara, eu quero fazer isso também, eu quero ser uma dessas pessoas, eu quero participar desse movimento de cultura urbana, de criatividade, de empreendedorismo, né? Dessa vocação empreendedora da cidade de São Paulo, dessas coisas incríveis que acontecem de transformação territorial de baixo para cima. A pessoa tem o dinheirinho ali, pega tudo que tem, investe, sabe que vai trabalhar no giro, corre atrás, que é a marca da nossa cidade. É apaixonante. E aí foi nesse momento que, depois da gestão da prefeita Marta Suplicy, eu abri o Estúdio SP, e que foi uma espécie de referência aí para essa cultura urbana da cidade, especialmente para a nova música, né, do Brasil. Tanta gente passou por lá. Então, esse foi o meu... Eu acho que se tivesse uma estrada, que tivesse uma bifurcação, ali foi aí que eu virei em direção para a cultura, para a economia criativa, para a política cultural. Depois os caminhos se reencontraram de novo quando eu virei secretário de Cultura de São Paulo, mas que aí era cultura com política também, né? Mas foi um marco muito importante na minha vida. Quais são os maiores problemas enfrentados para os empreendedores da economia criativa? Eu acho que falta um plano nacional estratégico que fale de todos esses assuntos, né? Eu acho que primeiro passo zero é começar a entender que esse setor precisa de crédito. Entendi. Como todos os outros setores que são incentivados pelo poder público,
esse setor precisa de crédito. E é um setor muito especial para absorver crédito, Vivi, porque é um setor que é composto por, na última oferição ali da pesquisa do Itaú Cultural sobre economia criativa, reúne cerca de 130 mil empresas, né? Sendo que a maioria esmagadora, muito mais que 90%, é de pequena e microempresa. Então isso significa que tem capilaridade, é para as pessoas que mais precisam, é uma distribuição, inclusive, de crédito e de estratégia de desenvolvimento que leva em conta as características sociais do país. Não é que é uma coisa que você está dando só para pessoas muito privilegiadas e como a gente tem visto essa discussão sobre todas as desonerações que existem no Brasil, que, nossa, os setores que recebem há tanto tempo, subsídios, etc. Bom, a gente está falando de outra coisa, a gente está falando de gente aguerrida, gente raçuda, produtoras, produtores, micro e pequenas empresas que realmente ralam muito para levantar essa bandeira desse setor todo, que é um setor que está totalmente vinculado aos serviços e que tem tudo a ver com essa efervescência criativa do Brasil. E qual que é o papel da educação para formar esses profissionais na formação dos profissionais para essa economia criativa? Primeiro que não existe nenhum sonho possível de país diferente sem educação, né? Seja o da economia criativa, seja de qualquer outro tipo de economia. A educação precisa estar em primeiro lugar. No caso específico do nosso setor, a gente tem que entender que todos esses elementos de fomento e de apoio e de crédito que devem ser dados a esse setor para que isso se desenvolva de uma maneira plena, tem que estar associados a um projeto revolucionário de formação profissional em torno das profissões derivadas da economia criativa. Se você falar com pessoas de todos os setores, você vai encontrar déficits importantes de profissionais que poderiam estar participando ou ocupando vagas de trabalho que poderiam surgir a partir desses processos de desenvolvimento e que ainda a gente não tem essa massa importantíssima para desenvolvimento desse tipo de área. Então, a gente precisa, além de renovar a estratégia, a mentalidade de desenvolvimento de quem decide, vamos investir na economia criativa, a gente precisa também renovar toda a estratégia do ensino técnico profissional do Brasil. Então, assim, você tem que renovar os currículos, você tem que renovar as grades curriculares para o jovem se interessar por aquele tipo de trabalho. Alguém tem dúvida que um amplo projeto de formação técnico-profissional no audiovisual, por exemplo, com tanta gente querendo ser geradora de conteúdo, youtuber, tiktoker, não ia bombar num processo pós-ensino médio, né, ou que tivesse associado ao ensino médio ou depois do ensino médio, para que as pessoas pudessem se formar nisso? Alguém tem dúvida que um curso pulverizado no Brasil inteiro de programação de games? É isso que, por exemplo, eu vejo pelo meu filho, que tem, sei lá, 11 anos, fica na escola e só olha para casa. É só olhar para dentro de casa, só olhar para as próprias experiências familiares para se atualizar. O problema é que a gente não tem essa atualização hoje. A gente está ainda preso a discussões que são importantes, estruturais e tal, mas vinculadas a um passado. Como funciona a parceria entre empresas de instituições culturais? Como você acha que ela pode também, essa parceria pode impulsionar a economia criativa? Olha, todas as instituições com empresas, né? Todas, da mesma forma que essas parcerias impulsionam todos os outros setores. A parceria público-privada é essencial para o desenvolvimento do país e para o desenvolvimento das cidades. Então, acho que a nossa área não tem qualquer diferença de todas as outras áreas que já tem esse tipo de parceria estabelecida, né? Então, eu acho que até muito mais importante a gente ter uma digamos assim, uma desmistificação do que é o papel da empresa ou do empreendedor que trabalha com cultura em relação aos incentivos que o governo pode dar. Por exemplo, você quando pega um carro, comprou um carro, você vai lá na fábrica ou na loja, você tem um carro que foi comprado ali, qualquer marca, como pode ser qualquer marca, o carro foi produzido aqui em alguma fábrica no Brasil.
Por acaso, ali no vidro de trás do carro estão lá a marca do governo federal, a marca do Ministério do Desenvolvimento, a marca da lei de incentivo para a indústria automobilística? Não, né? Não. E por que quando você faz um evento cultural, primeiro, você é estigmatizado por toda essa gente Tudo. que criminaliza a cultura de um jeito hostil, terrível e burro, né? Porque está criminalizando uma forma de desenvolvimento Educação importantíssima dentro de casa, né? e educação para o nosso povo. Quando as pessoas criticam isso, elas criticam, por exemplo, a Lei Rouanet, elas criticam isso. Uma parte critica, a outra pede quase que você precisa colocar o logotipo de todos os órgãos. Por que você tem que colocar num evento cultural todos aqueles órgãos? Porque você usa um incentivo que é micro perto dos incentivos que acontecem para essas grandes indústrias. E por que você tem que colocar lá todos os logos, etc., desse tipo de incentivo, e enquanto o cara que construiu o carro com muito mais incentivo, aliás, bilhões de incentivo ao longo dos anos, né, não coloca essas marcas de apoio governamental, né? É curioso. Se fizer uma comparação, a indústria automobilística é 2,5% do PIB. Nossa, eu falei que as indústrias criativas eram 3,11%. Só que as indústrias criativas têm de empregos diretos, indiretos, formais, informais, 7,7 milhões de pessoas empregadas no Brasil. Enquanto a indústria automobilística tem 100 mil. Então, assim, me explica por que isso ainda não é considerado uma ação estratégica e que pudesse desencadear uma ação absolutamente integrada e transversal em todos os governos, não é só governo federal, estadual, municipal, são todos os níveis de governo para desenvolvimento desse setor. Eu não consigo entender. Também. Acho que essa pergunta é uma boa para você deixar aqui. Vamos ver quem consegue responder. Agora, anos atrás, você apresentou na Globo News a série Mundo Criativo e o programa Navegador. Quais inovações mostradas ali que você acha que pode ser colocada em prática agora aqui pra gente? Tem um monte que a gente mostrou lá atrás, no Navegador especialmente, que eu achava que nunca ia pegar e que hoje eu comento com o Ronaldo Lemos, com o Zé Marcelo Zac, com o Hermano Viana, quando eu encontro, falo, nossa senhora, eu lembro quando a gente falou, por exemplo, do streaming. Quando a gente falou do streaming e que as pessoas não iam mais ligar a televisão para assistir uma programação, na verdade elas vão escolher o horário em que elas vão assistir seus programas. Eu já achava isso uma coisa completamente revolucionária. Porra, imagina, gente, agora... Isso hoje, para as novas gerações, isso é a coisa mais óbvia do mundo, mas essa mudança, essa geração que pegou a mudança, uma geração que viu, assistiu a transformação impactante, também, né? Exatamente, nós. Agora, em relação ao Mundo Criativo, que foi o primeiro programa sobre economia criativa da TV brasileira, uma ideia maravilhosa da grande Eugênia Moreira, quando dirigia a Globo News. Esse programa foi apresentado por mim e pela Maria Prata. Foi uma série, na verdade. A gente reuniu um empresário da noite, um escritório de arquitetura, uma galeria de arte, uma produtora de música com uma cantora que fazia a sua própria produção. Enfim, a gente fez uma espécie de mosaico do que era a diversidade dessas profissões derivadas da economia criativa. Então a gente percebe que todas elas tiveram um desenvolvimento exponencial nesse último período, né? De lá, quando foi feito para cá, todas elas viraram marcas significativas da capacidade criativa e da força cultural da nossa cidade, né? A cidade é um berço dos maiores escritórios de arquitetura do Brasil, a cidade é a cidade que mais tem vida noturna no Brasil, disparado, com uma intensidade absurda, uma cidade de 24 horas. A gente tem aqui diversas produtoras cujos os próprios artistas estão vinculados e conduzindo suas próprias carreiras. A gente tem produtoras de cinema, o audiovisual também fazia parte daquela reflexão, que estão hoje assim, na vanguarda do desenvolvimento da nossa criatividade, do nosso setor cultural, enfim. Então, isso tudo mostrava que existia ali uma coisa incipiente, nova, que encontrava eco de espaço na nossa sociedade para crescer e se desenvolver, e que só cresceu e se desenvolveu, a despeito de não ter tido um processo de estratégia coordenado, integrado, que pudesse desencadear um desenvolvimento ainda maior, que acho que é isso que falta.
Ale, agora falando do Baixo Augusta, vai, que você, a partir do bloco do Baixo Augusta, né, você ajudou a transformar o carnaval de rua de São Paulo no maior do país. Quais foram os obstáculos que você mais enfrentou e que mais te puxaram pra. Bom, primeiro o Baixo Augusta não sou só eu, né? O Baixo Augusta é que um a gente grupo fala de de você porque amigos. você que É um grupo de amigos que, analisando. que eu adoro todos, gente. Uma turminha maravilhosa. Um grupo de amigos que, analisando ali a noite de São Paulo, a força da noite, a gente tinha uma visão assim muito clara. Vocês eram amigos de infância, assim? Como Não, a gente era amigo, nós éramos amigos por conta da noite. de frequentar o Baixo Augusta enquanto território, não enquanto entendi. bloco de carnaval. Tinha acabado de ser batizado de Baixo Augusta, aquela região da Paulista para o centro. Eu conto essa história no meu livro Baixo Augusta, a Cidade é Nossa. E a gente tinha ali uma Rua Augusta que era uma espécie de símbolo maior da nossa noite, da noite de São Paulo naquela época. Eu peguei bem o final. Nós estamos falando de 2005 para frente, né? E você tinha ali um retrato que era muitos carros na rua e muita gente nas calçadas para entrar nos clubes, para entrar nos restaurantes, para entrar nos bares. Em outro, exatamente. Era uma loucura, gente. Aqui. E aí esse grupo de amigos que frequentava especialmente o Sonic, né, que era na Bela Sintra, do Alenatassi e de outros sócios, e o Estúdio SP, que era o meu com o meu querido e saudoso amigo Maurício Longobardi, nós tínhamos essa turma que frequentava muito esses dois ambientes. Essa turma, em um determinado momento, se reuniu, né, foi num casamento, de dois amigos, e essa turma estava toda reunida e esse assunto veio à tona. Por que a gente não transforma a Rua Augusta numa espécie de boulevard, né, numa espécie de calçadão, e que a gente já prevendo que ia ser praticamente impossível. Como fazer isso, né? Como conseguir essa mobilização junto ao poder público? Era um momento de muita repressão, inclusive, dessa verve mais alternativa e tal. E aí nós resolvemos criar um bloco de carnaval, né? Criamos esse fenômeno cuja história se confunde com a história da retomada do carnaval da cidade de São Paulo. Né? A gente diz retomada porque o carnaval de São Paulo começou na rua. A Vai-Vai era o Caicai, que era um bloco, a Camisa Verde e Branco era o bloco da Barra Funda. Existia uma tradição de carnaval de rua lá atrás. Depois se perdeu e a gente conseguiu retomar. E aí, de fato, foram 15 anos para a gente transformar essa brincadeira entre amigos num movimento social que deu origem aí, junto com outros blocos em outras regiões, a esse carnaval de 15 milhões de pessoas na rua, 3 bilhões de giro econômico, 700 blocos, e a potência que é fazer qualquer coisa na cidade de São Paulo. É muito maior que o carnaval do Brasil. Não tem não maior assim, tô falando de rua, de bloco. Eu acho que não tem maior, melhor, isso é uma bobagem. Eu acho que são carnavais que representam proporcionalmente o tamanho e a força econômica das suas cidades, né? Do ponto de vista histórico, o Carnaval do Rio de Janeiro, o Carnaval de Salvador e o Carnaval de Recife são a base da nossa cultura. Eles são os corações culturais do Brasil. Isso aí não tem a menor dúvida. O Carnaval de São Paulo, ele é um carnaval que abriga carnavais do Brasil inteiro, porque aqui tem gente do Brasil inteiro. Então você tem os blocos tradicionais de São Paulo, como o Baixo Augusta, como o Casa Comigo, como o Tarado em Você, como a Confraria do Pasmado, como a Charanga do França, enfim, tantos blocos incríveis. Você vai em todos? Não consigo ir em todos, né? Mas eu vou em muitos. Como Explode Coração, enfim, grandes blocos de São Paulo, mas você também tem blocos da Bahia que vem pra cá, né? E tem vários grandes artistas. A Daniela Mercury vem pra cá há muitos anos, o Bel Marques vem pra cá há muitos anos. Você tem vários blocos que estão cada vez mais pegando essa linha de conexão entre Salvador e São Paulo, muitos mesmo, né? Você tem o Baiana System, agora já vem faz alguns anos também para São Paulo. Pirei no Baiana System agora. De Recife você tem o Alceu, que faz o bloco tradicional, o Galo da Madrugada vem para São Paulo, né? Tantos outros blocos, enfim. Do Rio de Janeiro, o Sargento Pimenta, o Bangala Fumenga, o Monobloco vem para São Paulo, a Anitta já veio tanto para São Paulo no Carnaval, enfim. Você tem uma espécie de
caracterização carnavalesca daquilo que a cidade já é. Uma cidade gigante, que tem milhões e milhões de pessoas morando nela, uma megalópole, uma cidade em que tem um mercado muito presente, então você tem muito investimento de marcas patrocinando esses blocos de outros estados para vir para cá, e também uma cidade muito diversa, muito criativa, com esses blocos da cidade, que são, em geral, blocos que tenham na sua marca uma criatividade, uma irreferência, uma crítica social muito interessante. Por isso que a gente brinca que o Carnaval de São Paulo tem essa veia ativista muito presente, que é a característica principal do Baixo Augusta, até hoje, né? Bom, você atuou pela implementação do Parque Augusta e agora também trabalhou pela aprovação do futuro Parque Bexiga. Como vocês convenceram o Grupo Silvio Santos a desistir do projeto imobiliário do terreno após décadas de brigas ali, né? Olha, uma guerra de braços. Eu participei desse processo quando eu fui secretário, mas também muito enquanto um ativista pelo direito à cidade, né? Carnaval de rua é direito à cidade, no sentido de que coloca o direito de ocupação da cidade com cultura e com arte. Assim como o cicloativismo é direito à cidade, porque coloca o direito da pessoa transitar na cidade com bicicletas. Assim como as ruas abertas são direito à cidade, que fecha a rua no final de semana para as pessoas poderem ter o direito ao lazer, né, familiar, né? Os movimentos de moradia são direito à cidade, porque precisa ter habitação social, habitação de qualidade, né? E os parques, a luta socioambiental, você ter mais áreas de respiro, mais áreas verdes, é também direito à cidade. Então eu sempre fui uma pessoa muito atenta a esse processo. O Parque Augusta foi um processo em que nós vivemos desde o início, que é uma luta que se misturou com a luta do carnaval. Assim como se misturou com o cicloativismo, assim como se misturou com a luta de moradia. Se você pegar o Baixo Augusta, você vai ter o Parque Augusta lá, você vai ter o Baixo Augusta enquanto o maior bloco de carnaval. Você vai ter a Praça do Ciclista, ali na esquina da Consolação com a Paulista. E você vai ter a Ocupação 9 de Julho, ali também no final da Augusta. Ou seja, você tem tantos elementos dessa luta pelo direito à cidade que você mostra, que comprova o quanto que é importante você ter a chama da mobilização, do questionamento, da necessidade de melhorar a qualidade de vida sempre presente numa discussão municipal, né? Então, acho que foi muito interessante e, de fato, eu acompanhei muito fortemente essa luta pelo Parque Augusta e, assim como também apoiei, enquanto secretário, a reivindicação do Parque do Bexiga, né? Quando eu era secretário, eu tive essa satisfação de receber o Zé Celso, de quem eu fui muito amigo, de quem eu tenho uma admiração, assim, claro, não precisa nem falar o que ele representou para as artes e para, digamos assim, o espírito livre, né, da nossa sociedade e a força transformadora que a cultura pode exercer na nossa sociedade. E aí eu tive esse processo de condução desse projeto durante um tempo, inclusive cheguei aí no SBT, cheguei a tentar propor. Só que essas discussões elas continuaram depois que eu saí e elas só foram terminar agora, quando foi aprovado na Câmara o parque, e agora está na discussão e com o Ministério Público colocando o limite de valor, o Grupo Silvio Santos pedindo um valor determinado pelo terreno, etc. Mas, Vivi, essas coisas não são fáceis. Não, nada, né? Nada acontece por acaso e nada é fácil. Então, assim, quando a gente imagina como que convenceu, são processos longos, são processos históricos, de anos. Infelizmente, o querido Zé Celso não vai estar aqui para vivenciar esse momento, mas ele vai estar com certeza em algum lugar comemorando e fazendo aquela festa maravilhosa e gritando evoé, evoé, evoé. Bom, tem uma história engraçada, que na faculdade que você fez parte de um movimento que quase causou a sua expulsão do curso de Direito. É verdade. Não é? Conta um pouco sobre esse acontecimento. Isso é engraçado. Olha, isso foi na veia dele, gente, a vida inteira. A gente tinha um grupo estudantil na faculdade de Direito, eu estudei Direito no Mackenzie e depois eu fiz mestrado em Filosofia na Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? Então essa é a minha formação acadêmica, mas demorou muito tempo entre uma coisa e outra, eu fui fazer mestrado só quando eu morei no Rio. Que bom também, então você passou pelo Rio, você casou lá, né, também? Sim, eu morei com a Leandra no Rio. Agora,
esse episódio é maravilhoso. A gente tinha um grupo estudantil que se chamava Para Todos, que era um grupo que, obviamente, estava ali tentando trazer características mais progressistas para o nosso movimento estudantil da nossa universidade. E uma das grandes bandeiras que nós tínhamos era a melhoria da qualidade de ensino. Afinal de contas, qualquer presidente centro acadêmico tem que pensar nisso. E nós realizamos ali naquela época a avaliação do corpo docente pelo corpo discente. Ou seja, os alunos avaliando os professores. Nós somos na Faculdade de Saúde Pública da USP, tivemos orientação do professor Dr. Fernando Lefebvre. Ele fez um grande processo de criterioso de perguntas analíticas, cruzamentos e tal, como é que poderia se chegar a uma oferição da qualidade do ensino do professor. E nós fizemos essa avaliação, só que obviamente, né? Até acho engraçado, porque alguns desses professores são ministros, são desembargadores, são pessoas muito importantes, grandes advogados, pessoas que estão aí até hoje atuando, mas que na época ficaram muito ofendidos. Ficaram? Né? Ficaram muito ofendidos pelo fato dos alunos avaliarem a sua qualidade de ensino, né? Houve uma pressão muito grande, houve muita fake news. A gente sofreu de uma fake news que falava que a OAB não ia fazer mais o exame da ordem do Mackenzie porque tinha tido avaliação docente. Eu não acredito, imagina. E aí eles pediram a minha expulsão para a diretoria. Não foram todos os professores, obviamente. Vários professores progressistas, cabeça abertas e bons professores que são bem avaliados. Ficaram ao nosso lado, mas principalmente os estudantes ficaram ao lado do centro acadêmico, e no final das contas fazer OAB e tudo mais. A proposta de expulsão não prosperou. O saudoso diretor da faculdade, professor Léo Munari, teve uma conduta incrível naquele momento e me manteve na faculdade. Os professores mal avaliados, muitos deles melhoraram. Olha, né? Tá vendo? Eu acho que nosso ensino ali melhorou de uma maneira bastante importante e a gente reestabeleceu uma conexão interessante em que o aluno tinha o direito de manifestar sua opinião como uma pessoa que estava numa instituição particular, onde o ensino era pago, inclusive, e que podia se manifestar de uma forma mais contundente em relação aos seus direitos. Então eu acho que o saldo foi positivo, mas quase fui expulso. Mas deveria ter, isso é maravilhoso, essa história, gente. Tinha que ter em todas as escolas, faculdades, né? Vamos comentar sobre esse cada R$1 da Lei Paulo Gustavo, que gerou R$6,51 na economia do Rio? Vamos comentar sobre essa notícia? Cara, essa notícia, Vivi, é uma notícia muito boa especialmente para calar a boca dos haters e das pessoas que criminalizam a cultura no nosso país. A Lei Emergencial Paulo Gustavo foi criada pela bancada que defende a cultura no Congresso Nacional, inclusive durante o próprio governo Bolsonaro, para garantir que o setor que foi o setor que mais sofreu durante a pandemia, que o setor cultural foi o primeiro a entrar e o último a sair da pandemia, né? E aí é setor cultural desde o pequeno produtor teatral que faz a peça pequenininha no lugar até o grande empresário do festival. Exato, né? Então, ou seja, todo o setor foi bastante prejudicado. E aí as leis emergenciais criadas no período, teve a Lei Aldir Blanc, teve a Lei Paulo Gustavo, elas foram, obviamente, criticadas por quem critica tudo, a cultura, quem critica tudo, quem fala que não pode dar dinheiro para a cultura, e etc e tal. E aí a gente tem esse dado incrível, que a Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro auferiu, que a cada R$1 investido em cultura a partir do dinheiro da Lei Emergencial Paulo Gustavo, R$6,51 são gerados. E isso aí basicamente explica tudo isso que a gente tem conversado aqui. E então, qual é a estratégia? A minha opinião é que as leis emergenciais têm que ser mantidas. A grande tradição de fomentos culturais para as linguagens artísticas do Brasil tem que ser mantida, que é basicamente o que o Ministério da Cultura faz hoje. E além disso, a gente tem que desencadear uma política de valorização da economia criativa para trazer a cultura no eixo do desenvolvimento econômico e social, que não é a partir nem da lei emergencial, nem dos fomentos.
é uma coisa que vai muito além disso, ou seja, manter o que já temos, porque o que já temos está dando resultado, econômico, inclusive, como mostra a Fundação Getúlio Vargas e a Lei Paulo Gustavo no Rio de Janeiro, e isso com certeza está acontecendo no Brasil inteiro. Se essa ofereção acontecer em São Paulo, a gente vai ter números ainda maiores, imagina. E no Nordeste, todos os berços culturais do Brasil. Mas eu fico imaginando, então, se a gente já tem esse exemplo, imagina como a gente poderia ter um grande processo de geração de desenvolvimento econômico e social sustentável a partir da cultura brasileira, tendo esse processo que envolva crédito, desoneração, exportação, que eu já falei agora, formação, etc. Então, eu acho que é um dado que traz muita alegria e muita esperança e que pode ser usado também para mostrar para os detratores que nunca é tarde para mudar de ideia e que pensem que isso pode ser bom para toda a sociedade brasileira. Exato. Bom, agora então deixa uma dica cultural para quem está assistindo o programa. Dica cultural? Olha, a dica cultural que eu queria deixar tem a ver com uma volta ao passado um pouco, porque eu acho que a gente precisa aprender a se desconectar das redes, se desconectar do digital um pouco, sabe? E outro dia eu estava vendo uma crítica maravilhosa de literária americana falando que um dos livros mais maravilhosos que ela leu na vida é Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis. Então, assim, nada melhor do que num podcast, videocast, com todas essas câmeras e transmitido pelas redes, a gente falar do maior escritor da nossa língua, Machado de Assis, para que as novas gerações tenham contato com esse gênio. Que escreveu esse livro, que é uma obra-prima mundial. Eu acho que a gente podia... Ótima essa dica, a gente vai deixar até aqui. Resgatar um pouco esse espírito. Uma das principais personalidades da história da cultura brasileira, Machado de Assis. Memórias Póstumas de Brás Cubas. Uau, melhor dica, gente. Eu já li. Eu também, várias vezes. E releiam. Quem leu, releia. Porque vale a pena. Vale muito a pena. Então agora vamos pro nosso ping-pong. A noite de São Paulo ainda te fascina ou você cansou? Não, me fascina. Me cansou pela idade, né? A letra não fez nem 50 anos. Não, me cansou pela idade. Mas me fascina muito por causa dessa força empreendedora, né? E criativa, né? Essa coisa da molecada, sabe? De uma hora para outra, arrumar um jeito de criar projetos novos, ocupar novos territórios, transformar os territórios pela cultura e pela arte. Apesar da gente sofrer tanto, né, com a especulação imobiliária, que vai mudando tudo, e você consegue transformar um bairro, depois já vem a especulação imobiliária, vende o prédio falando, olha só, não perca a oportunidade de morar na região mais agitada da cidade. Aí depois as pessoas vão morar na região mais agitada da cidade e não querem mais o agito. Exatamente. O que me fascina é a busca pelo novo, a vanguarda. A cultura independente, as pessoas fazendo coisas incríveis com poucos recursos, transformando a cidade de uma maneira de baixo para cima, né? Mas veja só como é forte quando a capacidade empreendedora da cidade de São Paulo se exerce e se coloca tendo a noite como plataforma. Então, isso não é impossível a gente não se fascinar com isso até hoje. E você vai no centro, já está de novo efervescente de novo, com toda a crise social que viveu, e já tem os rooftops, e já tem os listening bares, já tem as festas, e já tem a Casa de Francisca, o Bar dos Arcos, o Bar do Cofre, o Martinelli, e as coisas estão começando a acontecer de novo, e o Ifigênia, e tanta coisa, o Conselheiro Elevado, e tudo no centro da cidade, que era esse mesmo centro que há um ano e pouco atrás estava todo mundo achando que morreu. E nunca morre, porque quem segura São Paulo é o empreendedor, é a força do empreendedor da cidade. Bom, qual legado você quer deixar para sua filha Júlia? Nossa, minha filha Júlia, amor da minha vida. Eu quero deixar... Você acha que ela tem essa sua veia? Não sei. Eu acho que ela tá muito nova ainda, ela vai ter... De liderança, Lê? Eu acho que ela é bem ativa, bem líder. Ela é bem líder. Eu quero influenciá-la nesse sentido, de lutar pelos direitos, de lutar por uma sociedade mais justa, de acreditar na força dessa profissão que acaba vinculando e unindo tanto ao pai, como a mãe, como a avó, que tem a ver com a cultura. Eu como empreendedor, como gestor,
A mãe como atriz, como diretora, a avó como gestora também, Nossa. como atriz brilhante também, enfim. Não tem como cair. Eu acho que independentemente do que vai ser, eu tenho certeza que está sendo formado aqui nesse ambiente, crescer nesse ambiente vai ser muito legal para ter uma visão de futuro com cabeça aberta e com justiça social no centro. Bom, obrigada. Obrigado Beijo. você, Vivi.